Lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. O caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. A ventania hoje aqui em São Paulo diz que vai o dia inteiro, viu? A rajada mais forte já deu 25 quilômetros por hora, mas diz que agora para o começo da tarde, meio da tarde, podem vir ventos de até 70 quilômetros por hora. E muito calor e abafado, Silmar. E aí, o que acontece em São Paulo quando tem ventania? Acontece que é o seguinte, Semáforos acontece que o apresentador sofre e paga pato no também. trânsito, porque os semáforos balançam, acho que é tudo mau contato ou fio mal emendado, apaga tudo. Os motoristas ficam desnorteados, começam a cair galhos de árvores para tudo quanto é canto, quando não cai a árvore inteira. E aí começou a confusão só, são 11 quanto agora? 11 vai para 11:12. Portanto, fortes emoções e fortes ventos juntos até o fim do dia aqui em São Paulo. É com você. Ok, tá bem. Tá bem, vamos lá, vamos dar uma conferida aqui como é que estão nossos mercados nessa manhã de terça-feira. Mercado financeiro, pouca movimentação, dólar subindo um pouquinho, 0,1%, R$ 5,42 a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações também com pouca movimentação, também pequena alta de 0,1% no índice Bovespa na B3. No mercado internacional, destaque para o petróleo, que está subindo bem, 1,4%, se aproximando de US$ 67 o barril do tipo Brent, que é referência também aqui para o nosso da Petrobras. No mercado de commodities agrícolas, soja bastante volátil na manhã de hoje, estava caindo, voltou a subir um pouquinho, nesse momento com pequena alta de 0,1% na Bolsa de Chicago. Milho com queda, 0,3%, trigo também, 0,2% em Chicago. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo 0,3%, açúcar alta de 1 ponto percentual, suco laranja também com alta de 3,3%. Na contramão, o café bastante volátil hoje, sobe um pouco, cai um pouco, nesse momento caindo um pouquinho, 0,3% o tipo arábica na Bolsa de Nova York, em Londres também com queda de 0,8%. E o boi gordo no mercado sul B3 também operando com queda nesse momento de 0,4%. Tá vindo. Ok, Silmar, vamos então a outros destaques, começando pelas importações brasileiras de trigo. No acumulado deste ano de 25 até agosto, alcançaram o maior volume desde 2007. Informações da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Até o mês de agosto foram importadas 4.680.000 toneladas de trigo, alta de 2,7% em relação a 2024. Nos últimos 12 meses, o volume supera 13,5% o do intervalo anterior, totalizando 6.770.000 toneladas. Pesquisadores do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, justificam que os preços externos mais atrativos têm estimulado as moageiras brasileiras a ampliarem as compras, principalmente de países vizinhos. Bem, Silmar, como é que são essas compras aí do trigo brasileiro? A gente vem crescendo a nossa produção e a nossa qualidade, mas ainda necessitamos de importar. Esse ano é bastante complicado, Tavinho. Bom, em primeiro lugar, os preços estão em baixa no mercado internacional, tem a oferta global é boa, então o pessoal está aproveitando aqui para antecipar compras de trigo. No mercado internacional, o Brasil segue sendo um importador importante, e também com temores aqui de que a produção nacional seja muito pequena esse ano. Houve redução da área de plantio, em praticamente todos os principais estados produtores, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul. Só que agora, possivelmente, vamos ter um problema aqui, com talvez um acúmulo desnecessário de trigo importado, porque a safra pode não ser tão ruim como se previa inicialmente. Houve sim redução de área importante, particularmente no Rio Grande do Sul, que está com safra em andamento nesse momento, mas o clima, pelo menos até os últimos dias, vinha ajudando bastante no desenvolvimento das lavouras. Então, tudo indica que, mesmo com redução de área, a produção pode ser boa esse ano, quase empatando praticamente com a safra do ano passado. E aí, tendência de sobrar trigo e com preços ainda mais baixos no mercado interno. O preço está muito ruim aqui no Brasil, acompanhando o próprio mercado internacional, aqui um pouco pior até o mercado.
Tanto a preocupação agora dos produtores que com eventual excesso de importações e com uma safra boa aqui, vão ter ainda preços mais baixos no final do ano, que não ajuda nada o produtor e além de estimular a continuidade da recuperação da produção nacional no próximo ano também. Então essa é a preocupação no momento. Bom, e se o Trump não deixa o americano comprar a nossa carne, a Indonésia ampliou em 80% o número de frigoríficos brasileiros habilitados a exportar a carne bovina. E com a inclusão de 17 novos estabelecimentos, o Brasil passa a ter 38 frigoríficos autorizados a atender o mercado da Indonésia. A decisão é resultado de negociações bilaterais e inspeções presenciais realizadas no mês passado. O avanço reforça a posição do Brasil como fornecedor estratégico para o Sudeste Asiático e deve aumentar tanto o volume quanto a diversidade dos embarques. Pois é, Silmar, vamos atrás de quem compra. E a Indonésia está abrindo aí espaço para mais frigoríficos brasileiros. Notícia muito boa, Tavinho, porque o Brasil está precisando ampliar seus mercados, até em função da perda praticamente já inegável aqui do mercado americano, para alguns tipos de corte que o Brasil exportava para lá. Os Estados Unidos chegaram a ser o nosso segundo melhor mercado esse ano e parou tudo com o tarifaço. Então, a boa notícia é que surgiu aqui alguém que possa ajudar a dar uma substituição em termos de mercado, que é a Indonésia. A Indonésia é um país grande, são 280 milhões de habitantes, tem uma população maior do que a brasileira, quarto país mais populoso do mundo, portanto, tem um potencial de mercado muito grande. É um importador novo da carne bovina brasileira, um mercado que foi aberto há uns 2 anos atrás, começaram as importações indonésias no ano passado, com alguns tipos de cortes de carne bovina, e agora está sendo ampliado esse mercado com novos tipos de corte e abertura de mais frigoríficos habilitados a exportar para o país do Sudeste Asiático. Então, é uma excelente notícia. Abre mais mercado aqui, é um mercado que tem todo esse potencial de crescimento ao longo dos próximos anos, pelo tamanho da sua população e melhora também do seu padrão de vida, renda média crescendo também. Então, é um país importante e que ajuda muito aqui a compensar essa perda do mercado americano. Excelente notícia, Tavinho. E não é a única, hein? Se o Trump não quer comprar as nossas coisas, a gente vai atrás de novos compradores e ganhando mercado, né? Porque a vida continua e o mundo não se restringe aos Estados Unidos. As exportações brasileiras de ovos dispararam em agosto, alta de mais de 70%. A carne de frango também cresceu e o México assumiu pela primeira vez a liderança entre os principais destinos do frango brasileiro. O mercado mexicano liderou pela primeira vez as exportações de carne de frango, com 37,5 mil toneladas embarcadas em agosto, após forte retomada das vendas externas, crescimento de 800%, ficando na frente de grandes clientes do Brasil, como Emirados Árabes e Japão. Esse resultado nos anima para os próximos meses, porque tivemos recentemente a reabertura do mercado chileno, que foi muito bem recebida pelo setor, da reabertura do mercado da União Europeia para o frango brasileiro, pendente ainda alguns detalhes para que as empresas possam já, de fato, voltar a embarcar. As exportações de ovos também surpreenderam. Em agosto foram mais de 2.000 toneladas, aumento de quase 72% sobre o ano passado, gerando um faturamento de 5,7 milhões de dólares, desempenho 90,8% superior em relação ao mesmo período de 2024. Entre os principais destinos estão Japão, seguido pelos Estados Unidos e México. As perspectivas são boas, uma vez que o Chile, um comprador tradicional de ovos brasileiro, reabriu o mercado recentemente após a crise de influenza aviária já resolvida pelo Brasil e venham a incrementar o volume exportado mensalmente. De janeiro a agosto, o Brasil exportou 3,39 milhões de toneladas de frango e 32,3 mil toneladas de ovos. O desempenho confirma o peso do país no mercado global de proteínas, mesmo diante de desafios como o tarifaço de Trump e a concorrência internacional.
setor está animado, com a perspectiva de retorno aos patamares imaginados para os próximos meses. Isso aí, Silmar. Amanhã está cheio de boas notícias aqui também para o ovo e o frango brasileiro. Voando longe. Pois é. Houve uma parada, né, também por conta da gripe aviária, aquele foco que aconteceu no Rio Grande do Sul, paralisou praticamente a totalidade das exportações brasileiras de carne de frango, para o grosso dos países que nos importam. Alguns não voltaram ainda, com a caso da China, que é um grande mercado nosso. A China não retornou ainda às compras de carne de frango brasileira. De qualquer forma, a boa notícia é que, apesar dessa defecção da China e de outros países que recém estão retomando, caso da União Europeia, por exemplo, do Chile, recém retomaram as suas importações, houve já uma quebra aqui no ritmo que vinha acontecendo no início do ano, tanto para ovos quanto para o frango, e pouco a pouco isso está sendo retomado. Então, o que chama a atenção, na verdade, é que o resultado não é tão ruim quanto se chegou a imaginar, com essa parada nas compras aqui de países importantes. Então, é possível imaginar agora que, como o resultado está sendo menos pior, digamos assim, do que o esperado, é possível que, ao longo dos próximos meses, haja uma retomada de um ritmo maior, com a volta dos principais mercados, e o ano termine ainda com um resultado positivo. A expectativa é realmente que a China volte o quanto antes, né? Porque realmente a China costuma fazer uma parada, às vezes, mais longa, até com o objetivo de baixar preço, forçar um pouco a queda dos preços no mercado internacional. Mas já passou do limite, ou seja, possivelmente deve estar retomando ao longo das próximas semanas já as compras do frango brasileiro, e o ano ainda possivelmente vai terminar no azul, contrário da expectativa ruim que se gerou com essa parada aqui que houve na metade do ano. E o que chama a atenção é a exportação de ovos, né? Mesmo com o tarifaço aqui, o ovo continua entrando no mercado americano, nessa última estatística, e foi o principal mercado, realmente, que deu impulsionada na exportação brasileira de ovos, porque houve esse problema de gripe aviária nos Estados Unidos, caiu muito a produção de ovos por lá, inclusive com destruição lá de plantéis inteiros, e os Estados Unidos foram obrigados a importar ovos, faltou ovo no supermercado lá, e recorreu ao Brasil. Então, o Brasil acabou entrando, conquistando esse mercado. Pelo que se viu dessa estatística de agosto, não parou ainda, mesmo com o tarifaço e com preços mais altos. Silmar, pois é, mas é que 50% em cima de uma dúzia de ovos ou de um ovo é diferente de 50% em cima de 1 quilo de filé mignon. 50% em cima de 1 quilo de filé mignon, em dinheiro nosso aqui, vai dar, o filé mignon está uns 80, vamos botar assim, vai dar mais 40, vai para R$120, né? Uma dúzia de ovos que custa 12, né? Se você botar 50%, vai para 18. Então, o americano, como come ovo para dedéu, como diz o baiano, não vai deixar de comer ovo. Agora, carne realmente é como eu digo, a vida é como o batimento cardíaco, é um eletrocardiograma. Tum, 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 tum. Porque se você tiver assim, ó, morreu, né? Então é tum, tum. Você tem que ter paciência e tem que ir buscando novos negócios. E como você mesmo disse, é um resultado aí para o frango menos pior do que estava tendo. Mas quando você tem uma sequência de notícias ruins, como nós tivemos, quando você tem um afago, uma coisa menos pior do que estava, parece que tudo volta a ficar azul ou cor-de-rosa, depende da cor que você prefere. Mas tem mais boa notícia, porque o porquinho nosso também está indo longe. As exportações de carne suína aumentaram em 2,8% em agosto. De acordo com o levantamento da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações de carne suína processada e in natura no mês de agosto passaram de 121 mil toneladas. O desempenho mostra uma alta de 2,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado gerou uma receita de mais de 290 milhões de dólares, uma elevação de 6,7% com relação ao mês de agosto de 2025. Já no acumulado do ano, o volume exportado ultrapassou 970 mil toneladas, saldo de 11,5% maior no comparativo com o mesmo período de 2024, o que contribuiu para uma elevação de 23,8% na receita. Entre os principais importadores se destacam a Filipinas,
com um crescimento de 19,5% em toneladas, seguido do Chile e da China. E Santa Catarina segue como principal exportadora da proteína, com quase 57 mil toneladas exportadas em agosto. É isso, Mar. Uma sequência de boas notícias na proteína animal brasileira. E fechando com o nosso porquinho, que, aliás, ontem eu fiz uns bifinhos de lombo que estavam uma delícia. Nem sabia desse resultado de hoje positivo, mas acho que eu comemorei antecipadamente. Fazia tempo que a gente não fazia um 7-1 que nem a Alemanha fez na seleção brasileira aquela vez, hein? De coisas boas. Pé, só coisa boa hoje. Pois é, a exportação de carne suína não só crescendo em volume também, e abrindo novos mercados, no caso das Filipinas aí, liderando as importações, isso é uma novidade dos últimos tempos aqui, a Filipinas liderando importações de carne suína brasileira. Então, não só o volume aumentando, mas o faturamento crescendo mais do que o volume. Por quê? Porque os preços também estão mais altos esse ano. Então, isso é uma melhor notícia de todas. Você exporta um determinado volume e ainda fatura mais do que o correspondente, que seria esse mesmo volume no ano anterior, né? Ou seja, o preço também melhorou, tanto o resultado duplamente positivo que está acontecendo com a exportação de carne suína até agora aqui pelo Brasil. E a tendência é continuar assim, e o ano fechar realmente talvez com um novo resultado recorde aqui em termos de volume e também de faturamento. O setor, pelo menos em exportações, está indo muito bem também. O mercado interno está vendo, não responde com a mesma proporção. O brasileiro ainda não tem ainda o hábito de consumir bastante carne suína, como acontece no sul do Brasil. Eu sou um grande consumidor de carne suína. No resto do Brasil, o consumo não acompanha a mesma proporção. É mais carne bovina e frango, né, também. É uma pena. O pessoal não sabe o que está perdendo. Carne suína é uma delícia. Eu ia falar exatamente isso, assina embaixo. O pessoal não sabe o que está perdendo, porque a carne suína é a carne mais saborosa de todas as proteínas animais. É a mais saborosa. E eu estou ainda com o gostinho do lombinho que eu fiz ontem na boca. Então eu posso dizer com o frescor do almoço que eu deixei preparado para ontem, segunda-feira. Bom, quando dá uma sequência de notícia boa assim, eu já ponho um pé atrás e fico até meio ressabiado. Mas tá indo bem, amanhã começou bem, 11h28 aqui, foi só notícia boa. Vamos esperar que o dia continue assim e a semana também, Silmar. Por enquanto é isso, né? Ok, Tavinho, uma boa terça-feira para você e toda a equipe aí. Amanhã a gente volta a conversar.